Oi, João, tu que tá aí, tá escutando, ó? Ah, agora sim, agora tem alunos. Oi, pessoal, desculpa, eu sei que às vezes é meio chato, a gente tá em casa, tá? Mas é a exigência da escola. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Então, tá. É a exigência da escola, então eu peço, né, para vocês sempre deixarem a câmera ligada. Quem não tiver com a câmera ligada, vocês vão ver aqui entre colegas, quem não tiver vai ganhar falta. Porque, inclusive, essas aulas estão sendo registradas e depois ela sempre passa pela direção. Então, ela vai cruzar essa lista de chamada com quem está e com quem não está na aula, para a gente ver se efetivamente estão cumprindo as normas, certo? Eu só estou esperando o pessoal entrar, eu dou uma tolerância de uns minutos e a gente já faz as apresentações, tá? Enquanto isso, quem já está com a câmera ligada, eu já estou dando presença, depois eu vou chamar o nome de cada um aqui só para garantir, para eu não perder ninguém, certo? Já estou olhando aqui quem está aqui comigo, bastante gente diferente, eu já me apresento e a gente já começa a aula, certo? Só vou, por enquanto, dando as presenças. Tá? Professora, eu tô com a câmera desligada, mas eu tô cuidando do meu bebê que tá doente aqui. Inclusive, ele tá assistindo a aula. Tá, tudo bem, tá, Gabriela? Mas hoje a gente te dá uma colher de chá, daí nos próximos precisa, tá? Tudo bem, então, obrigada. Não tem de quê. Eu vou dar uma esperada ainda para que efetivamente para nós não começar tudo pela metade. Karine, não tem uma pessoa na lista da chamada. Ah, eu acho demais essas aulas em casa. Ai, ai, tá tudo certo. Aula cheia hoje, fico bem feliz. João, acho que era isso. O Jefferson não vai. Triane, eu lembro dela, ela não tá aí, não. Tá, então vou deixar aqui que daqui a pouco entra mais pessoas e daí a gente começa. Então, boa noite a todos, pessoal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Emanuele Erques, eu vou ser a professora de vocês nessa disciplina de Noções de Direito, certo? Nossas aulas serão, como eu expliquei ali no grupo, serão todas as sextas-feiras, 7h30 da noite, nesse link único. Vocês sempre vão chegar, por isso que até ali no grupo eu não vou postar muita coisa, porque depois vocês lá no meio das conversas não acham mais o link. Esse é o link da aula para toda sexta-feira. Então, vocês vão entrar aqui, vai ser o mesmo critério, eu já estou um pouco antes logada. 7h30 eu libero os acessos de vocês, certo? Então, assim, para aqueles que não sabem, nunca tiveram aula comigo, eu sou advogada e vou dar aula de direito, noções de direito para vocês. O que é o nossas noções de direito? A gente vai ter noção
Não é um direito aprofundado, porque o direito aprofundado, óbvio que nem eu precisei estudar 5 anos para conseguir saber tudo de tudo. E então a gente vai ter pinceladas do que realmente é importante dentro do curso de vocês. Então a gente traz ali, conforme o regulamento do MEC, tudo o que é preciso para dentro da profissão de vocês, o que é importante a gente estudar, o que a gente precisa ter de conhecimento. Eu já nessa primeira aula, é mais uma aula introdutória, sim, teremos aula já hoje, certo? Mas também a gente vai fazer uma apresentação, vou falar das minhas aulas, porque se quem me conhece, eu falei já na turma de quarta-feira, eu sou uma professora muito metódica. Eu não sou uma professora surpresa, nem gosto. Eu gosto assim de chegar no primeiro dia de aula com os meus alunos, explicar como é que vai ser todo o decorrer da minha aula, os dias de prova, os dias de trabalho, como vão ser provas, como vão ser os trabalhos, e onde está o material, como é que vão ser buscas, como é que a gente vai trocar figurinhas durante a aula. E é isso que eu gosto, porque vocês não serão surpreendidos, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje? Eu tenho, antes da gente entrar para eu quero conhecer um pouco de cada um, porque é importante essa troca no primeiro dia, principalmente vocês. Tem muitos rostinhos aqui que eu não tive, eu não conhecia ainda, não tive aula, né? Não dei aula para muitas pessoas que estão aqui comigo hoje. E eu gosto de saber, assim, por quê? Porque na hora que eu estou explicando uma aula, exemplo, tá lá a Júlia. Eu tenho, que nem aconteceu quarta-feira, eu tenho uma loja, tá? E aquela matéria vai me ajudar muito na loja. Então, eu já tenho um feedback do que a Júlia faz, ou se a Júlia trabalha na área, não trabalha na área. Às vezes eu posso dizer, Luana, isso aqui é bem legal pro teu caso. Por isso que eu gosto, assim, dessa troca, porque porque eu não gosto, assim, o estudo chato. Eu gosto do estudo da troca. Eu quero que vocês, quando vão encerrar a minha atividade aqui na minha aula, vocês saiam conhecedores, com noções de direito, que quando vocês possam conversar, vocês tenham argumentos para falar, que não seja uma coisa assim tão supérflua, mas do que for passado vocês vão saber. E quando conversar, não, isso eu estudei, eu tenho noção, eu sei como é que funciona, certo? Então, ela é uma aula bem didática, é uma aula bem extensa. Nós vamos passar por todos os campos do direito, porque é bem o termo direito, noções de direito. Só vai ficar fora dessa aula que a matéria de direito trabalhista, as leis trabalhistas, e o direito previdenciário. Prof, mas eu gostava tanto de ter uma aula de direito previdenciário, ou de que é lá quando fala da aposentadoria, né, os benefícios previdenciários. Ou queria tanto ter uma aula de direito trabalhista. Calma, vocês terão. É outra disciplina. Vocês têm essa disciplina também, que é lá na legislação previdenciária e trabalhista. Também tem mais uma outra disciplina, se eu não me engano, é que eu esqueci os nomes dessa disciplina, mas é uma questão lá do RH, que a gente vai ter uma aula introdutória para a Filociane e depois eu entro com legislação trabalhista novamente. Então, não será perdido. As noções de direito, a gente vai entrar desde o direito constitucional, a gente vai entrar em direito civil, ramificando para o direito de obrigações, o direito de família, o direito sucessório, Código de Defesa do Consumidor, direito administrativo, direito tributário, direito penal. Tudo isso vai ser uma aula. Então, assim, pessoal, como é que funcionam as aulas? Aqui vocês podem ver, o prof. João está gravando, certo? Aquela pessoa que não vir na aula, que nem hoje tem um aluno que não pôde vir porque tinha um compromisso pessoal, me justificou e eu já autorizei o prof. João liberar a aula gravada para ele. Então, ele vai ganhar falta, mas ele vai receber a aula depois gravada do prof. João. Se alguma de vocês, em algum momento, faltar e tiver um compromisso que não vão poder se fazer presente na aula, não tem problema, mas é bom vocês virem me falar, olha, prof, não posso, ou estou de atestado, comprovando o atestado lá junto da secretaria da escola, é abonada a falta, porque vocês entregam lá na secretaria, ou mandam uma foto no WhatsApp para a secretaria, e a Sayonara, ou as meninas lá da escola entram em contato comigo e digo, olha, a Viviana tá com atestado, ela não foi na aula, ou não vai na aula, abona a falta dela, tá? Só para vocês saberem.
Mesma coisa com trabalhos, mesma coisa com provas. Não apresentando trabalho, quer dizer, desculpa, atestado, ganha falta, não vai ser concedida nova data de prova, nem muito menos trabalho. Ai, prof, mas dá uma colher de chá não, pessoal. Vocês são um curso técnico, vocês estão aqui dispondo um horário da noite de vocês, principalmente numa sexta-feira. Vocês poderiam estar com familiares de vocês, poderiam estar fazendo o que vocês quisessem. Vocês estão aqui pagando para estar em aula, então eu não acho justo eu não preparar vocês para o mercado de trabalho. É ridículo eu chegar e aceitar, porque lá na hora do profissional de vocês, tem certas situações que não cabe 2 vezes, não cabe prazo para 2 momentos. Então, eu prefiro ser chata com vocês aqui, mas que vocês daí tomem isso como lição, para que lá na prática diária de trabalho de vocês, por isso que vocês estão aqui fazendo um curso, vocês estão se qualificando, querem melhorar de vida, querem estar no mercado de trabalho, conseguir ou se qualificar para ficar na área, ou eu já estou na área e quero aprimorar o meu negócio. Então, nada mais justo que eu trazer métodos e coisas que vocês efetivamente estarão competentes para o caso, para não sair imunes da Ideal Escola Técnica. Por mais que a gente está fazendo um curso técnico, a seriedade eu trato como qualquer curso universitário, é a mesma coisa, porque o profissional lá na rua tem que ser tratado de igual para igual, sem discriminação, e o que vale para nós é realmente o comprometimento de cada aluno, certo? Então, por isso que eu gosto de trazer isso tudo já no primeiro dia de aula. Que eu vou compartilhar a tela com vocês. O cronograma. Ele está lá no ambiente virtual, certo, pessoal? Ele é bem tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se compartilhou, vai compartilhar. Esse vai, até que demora um pouquinho, às vezes, a internet. Ó, agora foi. Isso aqui está lá no ambiente virtual. Todo o meu material, pessoal, está lá no ambiente virtual de vocês. A nossa aula começa hoje, 19 de agosto, e vai até dia 28 de outubro, certo? Ali tem desde a aula até data de exame. Então, vocês vão ver, cada aula já está escrita ali o que vai ser. Ai, prof, eu daqui a 2 semanas não vou poder estar presente. Tu vai lá na aula 3, vai saber que tu vai perder a aula de administrativo e tributário. Então, não estará comigo aqui na aula, não vai poder fazer perguntas no final, porque no final da aula, porque eu vou dar aula das 7h30 às 8h30, terminou a aula, bateu 8h30, eu digo, pessoal, não que durante a aula a gente não possa conversar, mas daí eu vou estar disponível para vocês, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida da aula de hoje. Vocês que não estarão na aula, não vão poder fazer perguntas pertinentes, e estando, a gente vai conversar sobre o assunto que a gente tratou. Então, você já sabe ali, hoje nós vamos ter noções de direito, nós vamos entrar na matéria de noções de direito, é uma aula introdutória do direito, só para vocês terem uma noção, porque isso que a gente vai precisar hoje é a base de todo o direito. E ali vocês vão ver todas as matérias que a gente já vai estudar. Já anotem para vocês, no dia 16 de setembro, a nossa primeira prova online. Vou mandar um link lá no grupo do WhatsApp para vocês, certo? E vocês vão fazer a prova para mim. Eu não lembro mais se é 1h30 ou 2. Eu tenho que confirmar isso na secretaria da escola. Quanto tempo de prova a gente vai ter? Então, vou mandar o link para vocês. Vocês vão fazer da casa de vocês, lá vão preencher o nome, vão responder as perguntas e no final enviar o relatório para a prova. E nós temos em torno de 1 semana, mais ou menos, para dar as notas. Possivelmente na aula seguinte, se vocês quiserem, eu posso pegar e falar para vocês a nota. Caso contrário, eu vou ter que ver lá com a escola como é que a gente vai disponibilizar essas notas, certo? Então, nossa primeira prova, já deixa anotado, 16 de setembro, e a segunda prova, dia 21 de outubro, certo? Vão ser 2 provas, então. Não tem alteração de data, se programe que esses são os dias de prova. Essas 2 provas, cada prova vai valer 4 pontos, ou seja, dá uma média já de 8. E terão mais 2 trabalhos, cada trabalho vale 1 ponto. Os trabalhos deverão ser entregues, está ali no cronograma,
até o dia 15 de setembro, à meia-noite, às 23h59, e depois 20 de outubro, às 23h59. Como eu vou entregar esse trabalho? Pelo e-mail da professora. Sempre eu vou deixar o trabalho no ambiente virtual. Eu não vou estar avisando vocês. Pessoal, vocês já estão sabendo que dia 15 vocês têm um trabalho para entregar. Geralmente, eu deixo uma semana antes do trabalho. Eu dou uma semana de prazo para vocês para fazer trabalho. Então, vocês têm que entrar lá no AVA e ver se já tem o trabalho publicado ou não para vocês fazerem o trabalho. Aí, prof, eu não olhei, não entreguei, perdi o tempo. Então, paciência, eu não posso fazer nada com vocês, tá? Isso cumpre também o comprometimento estudantil de vocês. Mesma coisa, então, dos dois trabalhos. Lá no AVA, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, porque vocês já viram ali, eu já fiz uma explicação, que eu tenho uma turma de noções de direito na quarta e eu tenho noções de direito na sexta. Vocês são a turma de sexta, então vocês sempre têm que olhar o cronograma de sexta e o trabalho eu vou escrever. Trabalho para a turma de sexta-feira. Entrega na data tal, enviar para o e-mail tal. Bom, é só isso que vocês precisam saber. Eu vou botar o meu e-mail ao pedagógico@eadeidal.com.br. Mas lá na data vocês vão ver que vai estar escrito lá no ABA. Cumpre só vocês a cuidarem essas duas ferramentas. Por que um dia antes da prova? Porque lá na última prova, lá no dia 21 de outubro, vocês vão querer saber se vocês pegaram exame ou não, se vocês atingiram a média 7. Se eu pedir para vocês me entregar no dia da prova, eu não vou ter tempo para corrigir a prova e corrigir o trabalho ao mesmo tempo durante a prova, para eu poder dizer se vocês passaram ou não. Então, eu prefiro já ter o trabalho antes, já corrijo o trabalho antes, depois eu lanço só as médias da prova, passo para a escola a nota final e a escola entra em contato com vocês. Geralmente, ela, assim, digamos, nós estamos na sexta, o exame de vocês é na outra sexta. Lá pela até a quarta-feira eles vão entrar em contato com vocês. Não entrar em contato, tem que daí pensar em chamar. Ou eu passei ou não passei, dá uma perguntada. Eles não vão ter já na sexta de noite, eles não vão ter na segunda de manhã, porque as gurias têm que lançar as notas de todos os alunos, então demanda um tempo. Então, lá pela metade da semana. Pode ser que segunda elas já chamem vocês, pode ser, mas possivelmente elas só vão chamar pela terça, quarta, tá? Porque a escola tem 48 horas para dar o resultado final. Por isso que eu preciso, que como é final de semestre, eu preciso corrigir todos os trabalhos, eu preciso corrigir todas as provas para lançar uma média. Então, ali, o cronograma em si, vocês já sabem as datas, provas. Não atinge 7, vou para o exame. Exame 28 de outubro. Tu quer falar, Luana? Pode falar. Deixa eu só tirar aqui. Professora, eu vi que ele tem uma observação de 2 dias na terça. A gente vai ter na terça essas aulas daí? Aula de quarta-feira. Tu tá com o cronograma errado. É que eu tô com o que tá na tela pra mim. Então tem mais um? É o que tá aparecendo na tela pra mim. Não, aqui eu tô com o da tela aqui de 19 de agosto. Ah, é? Concordo. Pra Tô vendo? tá aparecendo? Pra mim tá aparecendo o período de 19 do 8 a 28 do 10. Daí ali Isso! aparece Pra mim também aula tá. 4, aparece uma observação no fim lá, terça-feira. Sim, tem mesmo. 14 também. 14 de outubro. Ai, excluam. Eu só fiz Ctrl C e Ctrl V, tá? Porque eu tava no cronograma. Obrigada, Luana. Eu tava no cronograma de quarta e eu só alterei, porque o que vai acontecer para os alunos de quarta-feira? Quarta, nós vamos cair 2 feriados, 7 de setembro e 12 de outubro. Então, em vez de eu dar aula na quarta, no feriado, nessa turma, eu vou dar aula na terça. Por isso que eu escrevi terça. Mas vocês não, pelo amor de Deus, vocês não têm feriado, vocês são todos sexta-feira. Eu vou corrigir isso lá no AVA, tá? Eu esqueci de corrigir. Todos, nem olhei ali do lado. É sexta-feira, sempre sexta-feira. É a turma de quarta que é diferente, é que a matéria é igual, só tinha trocado as datas, só que eu não li do ladinho, que eu esqueci de tirar o terça-feira para lembrar o pessoal de quarta. Mas nós é só sexta, não existe terça-feira. Obrigada, tá? Correção. E isso aí, certo, pessoal? Não sei se alguém tem alguma dúvida do cronograma, tudo certo? Ok?
né? Não tem dúvida. O exame, por isso que é importante, pessoal, precisa olhar ali a primeira prova, 16. A prova do dia 16 é todo o material que está para cima dela, sabe? Aula 1, 2, 3, 4. Aula 1, 2, 3, 4, cai na primeira prova. Encerrei o material 1, 2, 3, 4. Daí eu começo a aula ali, assim, ali tá, o 6, 7, 8 e 9. Isso. Esses caem na segunda prova. Então, se vocês pensarem, é muito conteúdo. Estudem com comprometimento, porque são duas provas que eu vou fazer primeiro um conteúdo e depois outro conteúdo. Porém, o exame é tudo. Então, vocês vão ter que saber tudo de tudo no exame. Então, estudem mesmo com compromisso para que vocês não precisem estudar todo esse conteúdo. Porque, gente, confesso para vocês, é muita coisa. Eu trabalho na área, para mim é uma fichinha. Mas para quem não tem noção de nada e começa com teoria, e quem já me conhece sabe que minhas provas não são fáceis. Então, eu já peço para vocês terem cuidado e estudem legal isso, tá? Então, voltando aqui, deixa eu só fazer uma leve apresentação aí. Eu quero saber, Luana, tu quer vou indo conforme aparece aqui para mim. Não, vou chamar aqui pelos nomes da chamada. Aline Gralov. Aline, me fala do teu nome, que curso que tu tá, se tu tá mais no começo, mais no meio, final, e se tu trabalha na área. Meu nome é Aline Gralov, eu estou no começo do curso, estou fazendo de administração. E no momento eu sou estudante ainda. No caso, só estou fazendo o curso, não trabalho na área ainda. Tá, perfeito, obrigada. É só isso que eu quero saber, pessoal, essa apresentação rápida, só para eu realmente ver quem já está na área, quem não está, quem está se formando, quem não está se formando, certo? Aline Jacques. Aline Jacques. Vamos ligar o microfone. Não tá escutando agora? Deu? Não? Desculpa, eu tava com o microfone desligado. Ah, tá. Oi, meu nome é Aline Cristina Jacques. Eu tô no curso de administração. Sim. Vai fazer... Não, já fez um ano. Um ano. E eu trabalho na área. Ai, que bom. Então tá, bem-vinda, Aline. É bom saber esses feedback, tá? Agora eu quero saber da Karine Carvalho. Eu tô na metade já do curso e eu não trabalho na área ainda. Tá, perfeito. Obrigada, tá, Karine? Nada. A Gabriela. Então, eu sou a Gabriela Borges de Almeida. Eu já tô 2 anos fazendo curso. Ah, já tá quase formando? Já fiz aula com a senhora também. Ai, que bom! Essa parte aí. Tá bom. Obrigada, tá, Gabriela. A Gislaine Teixeira. Oi, eu tô no início. Oi. Acho que é a minha 4ª ou 5ª disciplina. E como auxiliar de licitações. Ai, que legal, bem bom. Mas vai aprender bastante coisinha. Que bom, bem-vinda, tá? Obrigada. A Júlia Freitas. Eu tô no começo ainda do curso também, administração, e não trabalho na área. Ai, que bom, Júlia, bem-vinda. Uma pessoa que eu não conheço, Dona Larissa Gabriela. Oi, gente, eu sou a Larissa. Eu tô no início do curso e eu trabalho na escola. Ai, que curso que tu faz, dona moça? Eu faço curso de administração. Ai, que bom te ver aqui na nossa turma. Tu tá boa? Tudo bem? Tô bem melhor agora. Ai, que bom, passou, tudo passa, tá certo. Tudo passa. Isso aí. Luana Bayer. Oi, eu sou Luana Brias, eu faço curso de administração e eu trabalho na área. Eu tô quase um ano e meio. Quase um ano e meio. Ah, também tá quase indo pros finalmente já. Que legal, que bom, Luana. A Thaís Broime. Oi, me chamo Thaís, eu tô na 4ª disciplina,
Eu tô fazendo curso de administração e eu não trabalho na área. Ai, que bom, Thaís. Obrigada. Já vi um gato miando. Gente, vocês não reparem, porque eu tenho uma ferinha que também tá miando ali na porta. Então, se vocês escutarem miau, daí é a dona moça Aisha. Ela tá ali, meu marido foi na academia e ele geralmente ele tranca ela na sala e eu esqueci, porque ela tava aqui dormindo. E agora ela tá batendo ali na porta, porque é um ratinho, mas ela tá batendo. Não reparem, por favor, é aula em casa, tá? Viviana. Meu nome é Viviana, eu tô no técnico de contabilidade e tá quase no fim já. Não trabalho na Que área. bom. Tá bom, que bom, bem-vinda. Então, assim, pelo menos assim eu já sei mais ou menos, aqui eu sei, com exceção da Viviana, todo mundo, então, tá na área da administração. É bom para eu ter uma noção o que é mais para focar. De quarta, também por coincidência, todo mundo é administração e tem uma pessoa da contabilidade como aqui hoje. Então, eu sei que o forte, o maior público é a administração, porque às vezes, pessoal, a gente dá aula para o RH, a gente dá para técnicos em vendas. Informática, geralmente, não, informática nem tem essa disciplina. Qual que é a outra turma? Administração, contabilidade, RH e vendas. É essa turma. Então, às vezes, é uma turma bem misturada, bem diversa, e agora não. Realmente, são duas turmas fortes na administração. Bom, porque a gente vai conseguir, eu vou conseguir lá no direito empresarial, vou conseguir lá no direito tributário, lá no direito do Código de Defesa do Consumidor, focar bem para o ramo de vocês, não que a contabilidade não precise, mas principalmente que nem o consumidor, ele é um ramo bem bom para a administração, sabe? Mas a gente vai conversando e vai trocando experiências, certo? Então, vou lá nos slides, o material já está lá das aulas. Vocês assim, até sugiro, pessoal, se vocês têm interesse, antes da própria aula em si, vocês podem dar uma olhada nos slides, já trazer anotado perguntas que, se caso a prof, durante a apresentação do slide, não apresentou tudo que precisava apresentar, ou faltou umas dúvidas que eu tinha dúvida de própria minha, assim, isso já aconteceu comigo, eu tenho dúvida como é que eu faço, podem me trazer, que eu respondo, fico bem feliz, eu gosto dessa interação de vocês, senão a aula fica até chata, fica monótona, e eu gosto, vocês que nem eu sempre peço para você deixar o microfone desligado. Porque às vezes a gente está com a família, tem gente olhando TV, a gente já viu de tudo, sabe? Vai ter um marido batendo um bife atrás da mulher, e pam, 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 e tava muito alto, e daí eu parava, e daí de repente, pam, pam, daí eu tinha que perguntar, gente, não sei quem que tá com o rádio ligado, por favor. Ela mulher, é meu marido fazendo os bifes, ele tá fazendo os bifes. Mas é engraçado, porque daqui a pouco nós estamos aprendendo aqui, mas acaba desconcentrando, sabe? Mas é legal dar essas descontraídas, não quer dizer, não é só vocês abrirem o áudio, sim, também se vocês, não sei se vocês sabem lidar aqui com o Meet, aqui do ladinho, na tela de vocês, tem umas mensagens que tu pode escrever, prof, eu tenho vergonha de falar. Quer mandar uma pergunta aqui enquanto eu estou falando? Ali do lado tem tipo um balãozinho de conversa. Digita, envia ali para mim também, pode ser, que eu vou estar lendo, que ele aparece, levanta aqui para mim, clico na mensagem, eu leio para vocês. Se vocês dizerem, tipo Gislaine, não gosto de falar, prof, tenho vergonha, não vou estar me expondo aqui, fizer a pergunta. Pode fazer por ali, porque eu me lembro que eu tive aula de ética com o pessoal de informática, e eu tive já duas informáticas, com duas turmas de informática. A primeira turma era maravilhosa. Os guri falavam assim, deixou bem tonto, saía desbaratinada, sabe? E já essa turma, não, eles eram tímidos, envergonhados, e eu tentava instigar, fazer perguntas para eles, e ninguém falava, quase esfantava. Daí eles botavam ali, prof, tem vergonha, prof, não quero falar. Eu respeito. Então, se vocês também não percam a oportunidade, porque depois pode ser uma dúvida que vai surgir lá na hora da prova e dizer, tem que parecer com o que eu tinha slides, que já está lá para você.
Então, vamos fazer assim, ó, Thaís. Quem sabe, tu chama, como eu sempre digo, tudo, esqueci de falar para vocês, tudo quando houver uma falha de conexão, não estou conseguindo resolver um problema lá na prova, não questionamento, porque lá na prova, no dia da prova, pessoal, eu vou enviar o link para vocês na aula online, né, ali no WhatsApp, e durante a prova, eu tô com o meu celular na mão, esperando. Ai, prof, eu não entendi a questão 5. Eu vou lá na questão 5 e vou explicar para aquele aluno a questão 5. Mas, lá naquele momento, o aluno não está conseguindo clicar em alguma coisa ou não está conseguindo abrir a prova. Daí, isso eu vou passar para vocês chamarem o prof. João. Ele está aqui online, ele está no grupo do WhatsApp, vocês chamam ele. Peço, então, tu, Thaís, se tu não conseguir, conversa com ele, que ele vai te assessorar, porque às vezes pode ser uma configuração do teu celular, do teu computador, que não está conseguindo, porque o pessoal de quarta conseguiu abrir. Então, talvez é alguma coisa tua. Não dando certo, a gente tenta de novo, certo? Professora, eu tentei abrir lá e não consegui abrir também. Eu não sei que programa é aquele que a senhora botou. O que é impedimento. Eu abri. Tu Eu conseguiu consegui aqui agora. Estou abrindo no PowerPoint mesmo. Isso, é pelo PowerPoint, pessoal. Às vezes tem com celulares, tem próprios computadores. Eu estou aqui no computador do meu marido. Ele não tinha instalado, ele não usa PowerPoint, que ele era da área do TI, sabe? Ele fica programando o dia inteiro. Então, ele não usa essas coisas. Eu disse, pelo amor de Deus, me salva aqui, que essas coisas tu tem que me socorrer. Daí ele veio aqui e fez para mim. Mas, às vezes, é alguma configuração. Eu não sei ajudar vocês. Então, peço, então, que tu chame o João. Que o João vai dizer, ó, tu clica aqui, faz isso, faz aquilo. Às vezes, até ele faz um acesso remoto para ajudar vocês. Certo? Certo. Tá? Porque, a princípio, a aula vai estar... Aí, vamos ver se eu vou conseguir. Antes eu consegui compartilhar. Eu fiz o teste já antes de começar a aula. Claro que eu consegui, mas eu vou conseguir hoje. Vou fechar já aqui, que eu não preciso mais. Ó. Ali tá as noções do direito, tá, pessoal? Vai abrir assim para vocês as aulas. Então, ali tá meu nome. Se vocês verem sempre, pessoal, no último slide, vamos ver se eu consigo trocar. Lá no último slide sempre vai estar deixa eu ver aqui, o último slide sempre vai estar meu nome, meu telefone e o e-mail que a gente vai receber os trabalhos. Ai, prof, não lembro do teu e-mail? Lembra, todos os últimos slides tem o e-mail da professora, certo? Então, só para vocês terem esse conhecimento também. Então, vamos para a aula. Que nem eu disse assim, ó, pessoal, o direito em si, isso aqui é uma parte bem prática, bem rápida. Até, assim, essa conceituação de direito não cai na prova, né? Eu sou muito específica, a gente tem tanto conteúdo para estudar, eu não vou querer que vocês me digam o que é direito, de onde que ele vem, essas coisas. É bom vocês saberem para vocês concluírem as outras perguntas. Mas não que eu vou perguntar, me explique o que é direito. Porque não faz sentido. Lá na hora da administração, vocês não vão querer saber na prática o que é, o que deixa de ser o direito. O direito é só para vocês terem conhecimento para quando a gente ir lá para um consumidor, quando a gente ir para a semana que vem, que é uma aula que eu amo, que é direito constitucional, vocês terem noção na cabeça de vocês aonde encaixa cada quebra-cabeça. Porque se eu cair direto num direito constitucional, vocês não vão saber nem o que nós estamos falando. Por isso eu tenho que fazer uma base antes para nós entrar na disciplina própria. Então, o direito, que nem eu disse ali, ele vem dos romanos, né? E que significa o muito justo, muito certo, o dis rectum, né? Então, o que significa isso? Que o próprio direito em si, ele traz o senso da justiça.
ele quer o correto, o muito correto. Não existe meio termo. É que nem para quem já teve aula de ética comigo, não existe meia pessoa ética. Ou a pessoa é ou não é. Não existe meias verdades. A lei é clara, pessoal. Ou isso é permitido, ou isso era proibido. Meus próprios professores na época do direito, quando eu tinha aula, eles sempre diziam, né, que tudo o que não for negado é permitido. Então, se tem alguma lei que te proíbe de alguma coisa, você não pode fazer. Tá, o que eu quero fazer proíbe? Não proíbe, não tem nada contrário, não tem nenhuma sanção cabível. Então, tu pode fazer, tu pode agir livremente. Então, ele traz esse senso de justiça, de conhecimento. E ali vem essa parte de muito justo, justiça, que ele traz uma forma coercitiva para nós, na sociedade. Porque na época, vou passar vários slides com essa explicação agora, porque assim, o direito é sociedade, pessoal. Nós somos seres de conflitos. Cada um tem o seu ponto de vista, a sua percepção. E quando não existiam normas reguladoras, daqui a pouco eu e a Larissa ia entrar em conflito. Eu acho que eu estou certa, a Larissa acha que ela está certa. E daí, não adianta só as teimosias acontecer, mas nós precisamos resolver o nosso impasse, nossos conflitos. E ali surge o direito para dizer, no nosso caso específico, quem que tem a razão ou quem não. Porque, estando a Larissa certa, vou ter que baixar minhas orelhinhas e saber que o que eu estou falando não tem verdade, a lei é contrária, a lei está a favor do lado da Larissa, então cumpre a mim. Ou pagar uma indenização, ou fazer alguma coisa que a lei garante para a Larissa e não a mim. Então, por isso que surgiu a lei, para trazer essa questão de paz social, que nós tenhamos uma sociedade igualitária, com pessoas justas, para que nós também, por mais que as nossas leis, que né, muitos falam, nossa justiça é fraca, ainda assim, sendo fraca no que couber, nós temos ainda leis. Então, imagina se não tivesse. Então, a gente sabe aonde buscar. Quando a gente ter um direito infringido, a norma diz, isso sim, teu direito foi lesionado, tu tem direito a uma indenização. Então, tu vai lá e busca, ou isso em todas as áreas. O que garante teu exercício profissional, o que garante tu perante a sociedade, por isso que ela traz. O direito em si já é um ser que tem essa questão do compromisso ali. Então, ele é um conjunto das normas, Código Civil, Código Penal, Trabalhista, Tributário, Previdenciário, Constituição Federal, todo mundo vale como leis, e as leis são públicas e todos têm esse conhecimento legal. Não vou dizer assim que vocês precisam saber o texto, mas vocês têm um nexo mais ou menos do que é certo e o que é errado, e quando não souber, você sabe que existe o direito para resolver e dizer, sim, você está certo, não, você está errado. Então, ele traz para conflito de interesses. Resumindo, foi tudo isso. Então, ele traz essas regras que disciplinam a sociedade, para que a sociedade possa viver de uma forma pacífica e justa. Outra coisa importante também, que eu gosto de falar muito, que o direito, ele é reflexo do tempo que nós vivemos. Muita coisa altera durante os anos, pessoal. O direito, que nem assim, esses tempos, há bom tempo já, em 2017, quando teve a reforma trabalhista, o pessoal chiou muito com a reforma trabalhista. Gente, tanto que quando eu peguei e fui ler o corpo legal da reforma trabalhista, eu pensei, gente, por que tem errado? Será que eu tô tão louca? Porque eu achei tudo coerente. Por quê? Muita lei, porque o nosso Código Trabalhista, que foi a última reforma agora em 2017, ele era de 1943. Quem tinha feito aquelas leis, vocês sabem? Getúlio Vargas. Então, nós estávamos trabalhando com leis de Getúlio Vargas. Então, muitas leis não tinha. Chegava lá a Viviana no escritório, não tinha uma lei que dizia sim ou não para Viviana. Não tinha flexibilizações, certo? Então era bem complicado trabalhar, porque daí tu tinha que fazer o quê? Viviana, nós vamos entrar no processo teu e vamos ver o que a cabecinha do juiz vai me dizer. Não era uma coisa certa. Então,
poderia, até 2017 também, 15, que é quando houve a alteração no código do processo civil, antigamente, antes do 2015, a Larissa era uma juíza, a Viviane era outra juíza e a Gislaine era outra juíza. Eu tenho 3 clientes com caso igual, e cada um caiu com um juiz diferente, cada um julgava do jeito que queria. E daí vinha a Viviana, mas por que a Larissa ganhou e eu não? Que nem quando os filhos brigam, sabe? Por que o mano ganhou e eu não? E era difícil porque tu não tinha que explicar, porque tu estava dependendo de uma cabeça quando a lei não está escrita. Então, em 2015 veio uma reforma no Código do Processo Civil que disse que, a partir de agora, os juízes tomem cuidado com o que eles vão decretar de sentença. Por quê? Porque tem que ter um entendimento unânime. Claro, cada caso é um caso. Nem todos os casos são idênticos. Mas quando tem casos idênticos, é terrível. Eu já tive gente, por Deus, lá em 2012, quando eu tive uns clientes que eles foram logrados, passada a perna, o marido e a mulher, casal, cada um entrou com processo. A mulher que levou o marido para entrar com processo. Peças idênticas, juízes diferentes. Infelizmente, porque tu entra em sorteio, eu não posso escolher, eu quero que a fulana me julgue. Não. O juiz A julgou um, o juiz B julgou outro. A mulher que viu que os dois tinham sido enganados e levou o marido. Depois dela, vamos entrar, também foi lesado. A mulher perdeu e o homem ganhou. E daí ela, mas como? Nós somos iguais, como é que tem que o meu marido ganhe ou não? Como é que eu vou explicar? É a cabeça do juiz? Então, era muito frágil, porque o direito dela era assim. Então, graças a Deus, o direito é reflexo do tempo, que com o tempo eles vão ver que eles estão errados, eles vão se adequando. E adequando as leis que estão em vigor também. Porque lá em ética, tem uma parte de fontes de direito, que isso aqui é retirado de lá, inclusive, mas aqui é mais curto que lá. Nas fontes, a gente entende que quando uma lei entra em desuso, ela se chama revogada, lei excluída. Essa lei está em desuso, ela está contrária à nossa sociedade, etc. E muitas leis entraram em desuso. Que eu disse, quando eu comecei no curso de Direito, meu Deus, aí foi uma festa, né? Principalmente professores homens, que tinha saído do Código Penal, que é o Código do Crime, traição. Traição não é mais crime, gente. Agora, vamos só brigar pela guarda dos filhos. Ninguém vai pagar a cesta comunitária. Porque antigamente, trair comprovado era um crime previsto no Código. Antigamente. Hoje já não é mais. Claro, a gente não pode hoje. Código Civil proíbe a bigamia, tu tem que ser casado somente com uma pessoa, etc. Mas antigamente, tu descobria lá uma traição do teu marido, da mulher, e daí tu podia processar penalmente, podia ir à delegacia da polícia. Agora tu vai te ferrar. Hoje em dia já não serve mais. Hoje em dia, a traição vai ser uma justificativa para uma separação. Se quiser separar, quando separa, né? Então, por isso que eu digo, ela vai alterando. Muitas coisas não existiam, muitas leis não existiam. Olha quantas leis de tempo para cá apareceram, porque a sociedade vai precisando, criando leis que para o convívio, porque toda hora aparece alguma coisa e a gente precisa fazer as coisas andarem. Sem fazer as coisas andarem, sem manter a sociedade pacífica, criam-se leis. Como criam-se leis, vou falar semana que vem no direito constitucional, porque eu tenho certeza que ninguém não tem nem noção como uma lei é criada. Eu disse, detalhe, a aula da semana que vem deveria ser aula de 2º grau. Por quê? Todos nós ganhamos título de eleitor aos 16 anos. Ninguém tem noção que quem que cria as leis, como são criadas as leis, como é formulada a lei. Então, a gente vai estudar isso semana que vem, porque isso a gente torna nós cultos. Até quando a gente está olhando uma reportagem, quando a gente está conversando com alguém, a gente sabe como funciona. E é importante nós termos consciências do nosso país, porque às vezes a gente está insatisfeito com o nosso país, mas a gente não entende nem como é que é o ordenamento jurídico. E, infelizmente, tem que vir uma disciplina de direito para explicar para vocês uma coisa, que esse conteúdo lá, em vez de tu estar estudando a fórmula de Bhaskara, umas porcaria lá de, desculpa o termo, mas lá na aula que não tem fundamento nenhum, algumas aulas que a gente recebe lá, ultrapassadas,
mas que nós, como sociedade, a gente não sabe como funciona efetivamente. E é uma pena que é só um curso de direito que vai poder saber como funciona, porque a maioria, tanto que os meus alunos nunca sabiam, prof, é assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona todas as situações. Então a gente vai estudar bastante na semana que vem. Não vou falar mais hoje, porque daqui a pouco o meu tempo está esgotando. Então, em resumo, é isso aí que funciona o direito. Então, ele é um regramento de conduta dentro da sua sociedade. A sociedade não existe sem o direito, tá, pessoal? Então, o direito ele tem duas funções, ó, a preventiva e a compositiva. A preventiva é aquela situação quando eu quero me prevenir, não quero que chegue um conflito. Então, eu sei todos os meios, por exemplo, eu só tenho uma loja, e vai vir um consumidor, eu tenho que saber todas as normas do consumidor. Se ele vai ter direito à troca da mercadoria, qual é o prazo da troca, como é que é feito o pagamento, como é que comprova o pagamento. Então, para não dar estresse, eu já faço tudo preventivo, eu já me adequo antes que surja o problema. E ali, se tiver um problema, eu tenho tudo comprovado, todo documentado, eu não vou levar o suposto tufo desse cliente, porque eu fui preventiva, eu me segui dentro das regras, dentro das normas, para que eu não sofra problemas futuros. Então, me prevenir. O direito instrui através de quê? A lei fala o que tu tem que fazer, o que é certo e o que não é certo. Não fiz, vai dar um conflito. Tu sabia, então tu não quis ser preventivo, tu vai para composição, que é a segunda norma do direito. E o direito lá na composição, ela tem várias composições, que a gente pode ser de uma forma amigável, tentar no extrajudicial, como a gente fala, ou a gente vai ter que, às vezes, dependendo do juiz. E daí, se eu vou para o juiz, eu não fui preventiva. E vai lá, todo mundo sabe que muitos direitos, quando tem a lesão, a pessoa fala o que quiser e nós não temos que provar. Isso a gente vai explicar lá em Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova. Tu vai ter que dizer que aquela pessoa não tá mentindo ou tá falando errado. Como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou dizer? Não adianta dizer, porque é a minha palavra contra a dele. Código de Defesa do Consumidor, o consumidor sempre ganha. Se o fornecedor não provar que ele não tem culpa. Não tenho como provar que eu, fornecedor, não tenho culpa, vou levar. E vou ter que pagar para aquele cliente, porque eu não fui preventiva e não existe mais nada a fazer. Então, o direito traz esses mecanismos para a gente saber lidar antes mesmo de um conflito aparecer, certo? Então, são essas duas, preventiva e a compositiva, certo, pessoal? Expliquei ali das normas, que elas são normas universais, elas podem tratar qualquer tempo. Lembrando que as nossas normas, as leis se aplicam dentro do território brasileiro. Nós não podemos usar uma lei da Argentina aqui, salvo em caso explicado de analogia, que eu vou falar no final, mas nem nós usar uma lei brasileira para julgar alguém lá em Portugal. Não, a lei é brasileira, é dentro de todas as coisas tratadas dentro do território brasileiro. Elas valem a partir lá da publicação dela, a partir de que ela tornou notório. Vamos estudar semana que vem direito constitucional também. E elas vão, através dessa publicação, ser trazidas a conhecimento de toda a sociedade. Qual função? Prover o bem comum de todo mundo. O direito também, é só para vocês saberem, ele tem o direito objetivo e o direito subjetivo. O que é o direito objetivo e o subjetivo? O objetivo é a lei, certo? O subjetivo é o meu direito, que se enquadra nessa lei. Exemplo, para quem não sabe, a prof está grávida. Então, assim, eu farei jus à licença maternidade, certo? Farei jus à licença maternidade. Mas, está na lei que existe a licença maternidade? Existe a licença maternidade prevista lá na lei previdenciária. Mas para eu ganhar essa licença, que é o direito objetivo, eu tenho que estar grávida, eu tenho que ter um bebê, senão eu não vou ganhar, certo? Então, o direito objetivo só existe, eu só vou ganhar se o meu subjetivo também existe, tá entendendo? Eles andam junto, porque eu preciso, estar investida para reivindicar o que a lei dá. Como é que eu vou pedir uma licença, eu chegar lá no escritório e simplesmente dizer assim,
Me dá uma licença maternidade, tá grávida? Não. Tu ganhou bebê? Não. Mas então por que tu quer uma licença maternidade? Porque a lei dá? Não é por aí, né? Eu tenho que ter um direito subjetivo, que é estar grávida e ganhar o bebezinho, certo? Então isso é a diferença entre os dois também. Vamos lá mais, o que mais? Falei de direito subjetivo, falei ali, dei o exemplo da licença por maternidade. E agora, para finalizar, as fontes do direito. Uma coisa que eu gosto muito de falar para vocês, que o pessoal sempre acha que o advogado trabalha só com leis. Bem pelo contrário, que nem eu falei, a lei é uma situação de tempo, de momento. Muitas vezes, pessoal, não foi uma, muitas vezes, o caso do meu cliente não estava na lei. Não existia uma lei que dizia sim ou não, ok ou não. E aí? Daí a gente tem que ir em outras fontes. Eu, quando eu vou lá defender esse meu cliente, isso serve para vocês, eu vou ter que procurar respaldo em outros lugares. Porque se eu não procurar respaldo, eu não vou conseguir justificar meu cliente se ele vai ter direito ou não. Isso, às vezes, até antes mesmo, o cliente está fazendo uma consulta lá no escritório comigo. Eu já consigo pesquisar se o caso dele vai ter êxito ou não e poder dizer a proporção de risco. Olha, te aconselho que não vai dar certo, os juízes já pensam dessa forma, é perca de tempo, perca de dinheiro. Então, o que tu acha? E deixa o critério do cliente, e geralmente o cliente, né, pela razoabilidade. Ou eu olho dentro dessas fontes. E quais são as fontes? Óbvio, a primeira, que é a nossa, a clássica, é a tal da lei, né? As leis são aquelas vigentes dentro do nosso ordenamento. Ali até botei, pra vocês olharem. O Código Penal, nós vamos estudar. Artigo 121. Matar alguém. Se eu matar alguém, o Código Penal diz o quê? Pena, reclusão. Reclusão é, chilindró, de 6 a 20 anos. Então, isso é que o Código Penal prevê. Código Civil. Peguei o artigo lá no meio do Código Civil, 1514. O casamento se realiza no momento que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz declara os casados. Então, ali fala sobre o casamento. É uma regulamentação lá do Código Civil. Fui na CLT, Leis Trabalhistas, artigo 4º. Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador. Esse artigo, geralmente, a gente justifica para dizer que há vínculo de emprego, porque quantos trabalhos, às vezes, são informais, e daí a gente diz, a pessoa estava lá, trabalhando, à disposição, cumprindo horário, chegando em tal horário, saindo em tal horário, à disposição do empregador, recebendo remuneração fixa, trabalhava todos os dias. Artigo 4º, ele se enquadra no artigo 4º. Então, a pessoa fazia tudo isso, é o direito subjetivo dela, fazia, ela cumpria isso. E a lei diz que quem cumpre é empregado. Então, existe um vínculo de trabalho ali, sim. Então, é essa forma de pensar o direito. Tu tem que ter um direito subjetivo com o objetivo que está ali. Não vou botar na prova, pessoal, expliquem o que é direito subjetivo. Isso aqui é subjetivo? Claro que não. Isso é só para vocês saberem quando a gente vai chegar lá na lei mesmo, certo? Então, a primeira lei clássica a primeira fonte clássica é as leis. Daí aqui eu já expliquei para vocês que quem faz as leis é o Congresso Nacional. Congresso Nacional é quem? A Câmara de Deputados Federal e senadores. Em nível de estado, quem faz as leis é deputado estadual. No nível municipal, quem faz lei é vereador. Então, eles, criando lei, vou estudar semana que vem, eles vão entrar em plenário, vão decidir se eles aceitam essa lei. Eles aceitando essa lei, o Congresso manda para o presidente, os deputados estaduais para o governador, os vereadores para o prefeito aceitar ou negar. Mas quem criou aquele texto foi os deputados. Por isso que a gente sempre gosta de dizer, pessoal, esse ano é tempo de eleição. Então, às vezes, a gente só acha que é importante a gente saber quem é o nosso prefeito, porque vai ter, né? O nosso governador, quem que vai ser o nosso presidente. E os deputados, que às vezes a gente acha engraçado os nomes lá, tinha o tal do Tiririca que ia concorrer. Não discriminando, né, pessoal? Mas, assim, pessoas que às vezes não têm cultura. Deputados, senadores. Será que eles vão saber fazer uma lei? A gente pede tanto por melhorias no nosso país. Será que essas pessoas são investidas de conhecimento legal para trazer na tribuna uma lei que faça a mudança na sociedade? Então, às vezes é importante
vocês, acho que eu gostei dessa pessoa aqui, esse deputado, estadual, federal, o próprio vereador, depois quando vem as eleições municipais. O quanto essa pessoa tem conhecimento para trazer uma melhoria dentro da sociedade e que faça uma lei clara, uma lei válida, porque às vezes eles trazem, tem também pessoas ignorantes, que eles trazem projetos de leis que não têm pé nem cabeça. Mas daí, eu contribuí, vou ter que essa arrogância aí, sabe? Então, vale para todos nós. Então, por isso que é importante a gente falar em direito constitucional semana que vem. A segunda fonte é a doutrina. A doutrina é a própria escrita. A gente fala muito isso lá quando vai ser feito o TCC. Porque quando eu vou escrever meu TCC, é só para você se situar. Eu quero falar sobre direito. Eu quero falar sobre direito de trabalho, sabe? Carga horária trabalhista e tal. Para eu não sei decorar, eu não sei escrever como funciona, por exemplo. Eu vou ter que achar leituras de livros. Aqui eu tenho 3 livros. É a Júlia, a Thaís e a Gislaine. 3 escritoras que falam meu tema. Eu vou copiar um pouquinho da Thaís e botar no meu trabalho. Vou copiar um pouquinho da Júlia, vou botar no meu trabalho, vou pegar da Gislaine e botar no meu trabalho. Todas as 3 falam o que eu quero falar. Eu não sei filosofar, eu não sou uma escritora. Então, eu busco escritores que falem sobre o tema que eu quero defender. Exemplo, se eu quero falar sobre os vícios de produtos e serviços lá no Código de Defesa do Consumidor, ou da própria CLT, eu quero falar, ou lá no meu casamento, exemplo, direito à pensão. Não, guarda compartilhada, que sempre é uma coisa que a gente vai brigar muito. Eu quero defender que o meu marido não tem direito, não tem condições psíquicas de ter uma guarda compartilhada. Eu não vou querer dividir o meu filho com ele, exemplo. Vale só o que eu estou falando? Não. Eu vou ter que ver se daqui a pouco a lei diz que o meu direito subjetivo e objetivo existem. Mas, o meu caso específico, eu abri um livro lá da Viviana e deu um caso exatamente o meu. E a Viviana é uma reconhecida no mundo do direito. Vou lá, vou escrever o que a Viviana escreveu e vou citar que é a Viviana, para dizer, juiz, o meu caso, aquela escritora, que são o pessoal da doutrina, que cada área tem os seus escritores famosos, lá no direito, defende uma posição igual à minha. Tu vai contra a Viviana, o juiz vai dizer, que nem no direito de família, a Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz é a mãe do direito de família. A gente vai lá, a Maria Helena Diniz escreveu um texto, assim, um termo lá no livro dela, que é exatamente a minha folia lá do dia a dia com meu marido, meu ex-marido, exemplo. Vou usar a Maria Helena Diniz para defender o que eu quero. Então, é só para vocês entenderem como funciona, que isso é uma doutrina. E ela vale para embasar o que eu estou Depois disso, temos também a jurisprudência. A gente vai falar muito sobre isso. A jurisprudência, o que é? Quando a gente entra com um processo, qualquer tipo de processo, um juiz vai julgar. Quando o juiz julga, tem uma sentença, se chama sentença, a decisão do juiz. Essa sentença vira jurisprudência. Por quê? Eu entrei com um processo e um caso específico. E o juiz julgou essa minha sentença, julgou o meu caso. E esse julgamento é público. Daqui a pouco, a Thaís tem um caso idêntico ao da minha cliente. E dela vai dizer assim, exemplo, a Aline já tinha entrado com esse processo, a Aline ganhou o processo. E o advogado dela foi lá, olhou o processo da Aline e disse assim, olha, já tem pessoas que entraram com um pedido igual ao teu, e o juiz aceitou. Daí a gente vai lá naquela premissa de pensar, os juízes têm que julgar meio que tudo igual, se são casos idênticos. Se não for caso idêntico, cada caso é um caso. Mas a gente já tem uma decisão favorável. E a gente vai citar essa decisão da Aline, que ganhou um processo igual ao meu, para que a minha cliente Thaís seja julgada como a Aline. Porque se a Aline pode, por que eu não posso? Certo? E ali vão criando jurisprudências. Quanto mais, assim, se tu vai querer falar de alguma coisa específica, de qualquer desse direito que tu tem, que tu se sente lesado, tu vai lá nas jurisprudências dos próprios tribunais. Pode ser trabalhista, pode ser civil, qualquer um. Tu faz essa busca, tu coloca palavras-chave.
E ali tu vai ter um resumo de todos os processos existentes. Eu sempre cuido, primeiramente, os processos do Rio Grande do Sul. Se no Rio Grande do Sul, porque assim, ó, quando o juiz julga, é aqui em Santa Cruz, os nossos juízes. Trabalhista no Juiz de Trabalho, civil ou penal, etc., no fórum. Justiça Federal, quando é contra a Caixa Econômica, INSS, etc., Justiça Federal. Todos os juízes estão aqui em Santa Cruz, tá? Os juízes de Santa Cruz vão dar uma sentença, que vira o nosso mundo jurídico, jurisprudência. Um ganha, um perde. O que acontece? Quem perde, geralmente, tem direito a recorrer. Daí que ele vai, pum, a Porto Alegre. Todos, qualquer um dos três vai a Porto Alegre. Tanto o TRT, que é o trabalhista, tanto o TJRS, que é o TRT4, inclusive, pessoal. É assim que a Justiça Federal e a Justiça Trabalhista, ela julga em segundo grau, que daí vai para novos juízes, que se chamam desembargadores. Esses juízes são juízes mais elevados, ganham, sabe, uma miséria, judiaria. Eles, o trabalhista e o federal, eles julgam processos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, desses 3 lugares. A justiça comum, não. A justiça, a área civil, a área penal, só julga Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem a dela, Paraná tem a dela. Então, assim, se eu estou com processo civil, eu primeiro vou ter que olhar as decisões do Tribunal de Julgamentos do nosso Rio Grande do Sul. Por quê? Se eu perder o processo em primeira instância, eu já vi que nos tribunais lá em Porto Alegre, eles pensam igual a eu. Ou, em segundo grau, não está aceitando. Podemos tentar, mas eu já aviso o cliente, ó, o tribunal não tem aceitado. Caso igual ao teu, ele já disse que tu não tem direito. Porque a gente já consegue ter uma previsão. Exemplo, ele foi para segundo grau. Julga de novo pelos desembargadores. Cabe recurso de novo. Daí vai para o terceiro grau, que é em Brasília. Daí é os famosos STJ e STF, que são os supremos da nossa cúpula do judiciário, que vão julgar pela terceira vez o processo. Depois dessas 3 hierarquias, acabou, não tem o que fazer. Tem vários recursos ali dentro, em cada fase, mas são 3 etapas. E todas elas trazem jurisprudências, tá, pessoal? Por isso que é importante, às vezes eu posso até achar jurisprudências boas em segundo grau, mas lá no STJ é contrário. E a ordem de escala, o STJ é maior que o TRTJ, que é maior que o meu juiz. Então, por mais que eu ganhe em primeiro, ganhe em segundo, pode ser que ir para terceiro vai anular. Pode. Então, tem que cuidar todo o risco dentro dessas jurisprudências. E eu achando jurisprudências em segundo, terceiro grau favoráveis ao meu caso, eu vou usar todas elas para dizer, ó, queridos, eu tô ligada no como vocês julgam. Vocês julgam a favor do meu caso. Então, julguem, procurem aí na busca de vocês, que eu sei que vocês julgam conforme o meu cliente tem direito. Então, eles não vão poder se contradizer. E aí, a gente vai vir com uma sentença ganha. Fica mais fácil, porque eles hoje não podem, cada um, a não ser que tenha casos distintos. Por isso que eu falei lá naqueles meu casal, o homem e a mulher. Não tinha isso antigamente. E daí, eles iam pro casal. Eu não tô a fim de nem ler o processo. Acontecia, não viu o processo e dava o cliente perdia, sendo que uma maior injustiça, certo? Depois disso, temos os famosos costumes. Ali eu botei 2 jurisprudências. O costume em si, que é aquelas práticas de hábitos dia a dia. E, por fim, também temos... Ai, tirei. Saiu. A analogia. O que é a analogia? A analogia... Ai, eu tô apertando aqui no mouse do lado. Ele tá caduqueando, desculpa. Deixa eu ver aqui. Do ladinho. Analogia, aqui. Analogia é quando nós não temos uma lei que defina. Não existe essa lei. Não tem. Não tem, já aconteceu, pessoal, juro por Deus. Não tinha lei, não tinha jurisprudência, não tinha doutrina. Foi o único caso na minha vida que não tinha nada. Então, eu tive que achar uma lei aplicada lá em Portugal para um caso
ok, parecido, para dizer, ó, lá em Portugal, lembra que eu falei que a lei é territorial, né? Lá em Portugal eles pensam assim, quem sabe como o Brasil não tem leis, e lá é uma lei, a gente usa emprestado, a analogia é isso, aquela lei lá de Portugal, para esse caso, já que a nossa lei não tem competência para julgar, porque não está nada escrito, não tem jurisprudência para o caso, não tem doutrina. E deu certo. Então, são macetes que a gente pode ter. E isso é vocês no dia a dia, vocês um dia podem procurar. Eu sempre digo, sabe a lei, sabe, mas quer tirar a dúvida, vai para a jurisprudência, porque ela que vai ter garantir um ganho ou não de causa, certo? Já passei do horário, mas por causa da apresentação é normal. Alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Não? Tudo certo. Essa aula foi só uma aula introdutória, certo, pessoal? Só para vocês saberem, quando nós ir lá no Constitucional, as coisas da lei, o que é uma jurisprudência, vocês lembram de hoje, o que é uma doutrina, vocês lembram de hoje de novo, para vocês já saber a raiz e cada vez a gente vai aprendendo leis novas. É uma construção. Então, semana que vem a gente vai ter Constitucional, na outra semana a gente vai ter Administrativo e Tributário, e para finalizar a gente vai ter Código de Defesa do Consumidor. Daí eu vou fazer uma prova disso tudo, certo? No mais seria isso, certo? Então, o esquema tá ali. Quem não consegue abrir os slides, volto a dizer, chama o prof. João, vê o que está acontecendo, que nem ali tem colega que conseguiu. Quarta-feira é o mesmo material, os slides vão ser igual quarta e sexta. Quarta, o pessoal já tinha conseguido abrir. Então, às vezes é um problema do meu computador, do meu celular, que não está conseguindo abrir. E eu não saberia orientar, ó, aperta isso, baixa aquilo. Mas para isso tem o prof. João, certo? Até semana que vem, sexta-feira.